Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Coloquei aqui no início do nosso programa de hoje esse trecho dessa canção maravilhosa de composição do Tim Santos, o nome dele, e na interpretação dele e da irmã Vanessa, a dupla Tim Vanessa. Gosto muito das músicas desse grupo. Tim, ele é muito feliz nas composições dele, que Deus abençoe muito a vida desses dois companheiros aí de evolução. Não os conheço pessoalmente, mas são pessoas que traduzem o Evangelho de Jesus, a mensagem dos Espíritos, através de uma interpretação e de composições maravilhosas. E essa música em especial tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que começamos uma série aí de programas falando sobre reencarnação. Afinal de contas é um tema que dá muito para a gente refletir e há muitas considerações a serem feitas, e por isso que nós vamos abordá-la talvez durante algum tempo aí, tentando evitar a repetitividade. Mas essa música em especial eu coloquei para a gente iniciar o nosso programa de hoje, justamente pela forma tão assim poética, tão bela que o Tim trouxe nessa composição para falar da reencarnação. Esse trecho que ele cita aqui, que na interpretação diz assim, né? Sei que voltarei, nesse vai e vem, sei que voltarei para acalmar a dor, cultivar a flor e ser feliz. É uma das formas mais belas que eu já vi se referindo à reencarnação. Bom, pelo menos é assim que eu entendi esse trecho da música, que realmente faz uma síntese do que significa reencarnar. De alguma forma, reencarnar é para todos nós acalmar a dor das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, dos nossos erros, a dor da consciência. E para muitos, às vezes, a vida material tem apenas essa conotação, como se fosse um amortecimento de tudo. Mas nós também estamos cuidando de uma flor, que é esse futuro maravilhoso e que é a nossa própria existência no presente também. Além de acalmarmos a dor na reencarnação, nós também lidamos aí com o nosso futuro, porque afinal de contas viver no presente não é apenas fazermos a recapitulação e o acerto de tudo aquilo que nós já criamos de distúrbio nas vidas passadas. É também aproveitar o momento presente para construirmos a felicidade que, como já temos aprendido, pode ser iniciada nesta vida e que pode ser muito bem fundamentada em nossas ações para o futuro a partir do presente. E a reencarnação no contexto espírita é exatamente isso. Não é apenas pagar dívidas do passado, nessa simplificação tão didática e tão limitante do conceito da reencarnação, mas é igualmente nos prepararmos para uma vida maravilhosa. Estaremos necessariamente reencarnando muitas vezes ainda, como já o fizemos. Tem pessoas que não gostam muito dessa ideia. Me recordo que minha mãezinha, hoje já no mundo espiritual, certa vez conversando com ela sobre a reencarnação, ela me disse que ela compreendia tudo, aceitava tudo que o Espiritismo ensinava, mas essa ideia de voltar para a vida material, o reencarnar, recomeçar tudo de novo, é algo que trazia para ela um certo desconforto. E geralmente as pessoas que tiveram muitas lutas numa vida, que enfrentaram muitos problemas, que tiveram que enfrentar muitas dificuldades, podem pensar assim, poxa, eu vou ter que retornar, mas é a lei da vida. Não temos como fugir dela. E é uma lei que o homem já conhece há muito tempo. Já estamos cientes desse processo de retorno à vida material já há muito tempo. E o Espiritismo admite a reencarnação primeiro, porque está nos próprios ensinamentos dos Espíritos. Eles, vivendo no mundo espiritual, sabem da necessidade de retornar. E há espíritos que demoram muitas vezes para retornar porque justamente têm medo de vir para a vida aqui terrena. Sabem que os desafios da vida, estar num meio em que muito dos nossos potenciais é obscurecido, é bloqueado, se torna muito desafiador. E a gente pode imaginar que reencarnar é como um
mergulhador, ou melhor, aqueles escafandristas, usando aquele equipamento mais antigo, mas até hoje existe algo similar, em que desciam as profundezas ali muitas vezes de um ambiente totalmente inóspito, fundo do mar, revestidos de uma roupa que lhes bloqueia praticamente todas as suas capacidades, a sua capacidade de reação, de locomoção. E para o espírito, o mundo material é como essa figura. Nós estamos necessariamente limitados, mas é uma experiência necessária para a nossa evolução. Então os espíritos sabem que precisamos reencarnar e por isso que ensinaram no século XIX, através das comunicações ostensivas, que vários médiuns receberam naquele tempo e que chegaram às mãos de Allan Kardec e que inclusive questionou os espíritos sobre a necessidade das muitas vidas. Quando lhe foi revelado isso, ele não foi com essa intenção, com essa compreensão de instituir isso como parte do ensinamento dos espíritos, veio espontaneamente deles isso. E nós também temos pelo Evangelho de Jesus abordando esse tema da reencarnação. Fato que a maioria dos cristãos rejeitam porque interpretam as passagens que nós interpretamos dos ensinamentos de Jesus de uma maneira diferente daquela que nós interpretamos. Até nas minhas tentativas agora de exercício, de aprendizado, né, da inteligência artificial, fiz algumas perguntas a ela sobre a questão da reencarnação no contexto cristão, e ele não sabe, né? Esse site em específico que eu estou aqui aprendendo a usar também não reconhece como a reencarnação como uma parte das crenças cristãs, mas nós vamos ver hoje, pela interpretação, pela leitura, e se nós formos buscar numa vasta literatura que existe sobre o assunto, nós vamos ver que sim, fazia parte das crenças, não só dos cristãos ali nascentes, mas igualmente dos judeus, também admitindo essa possibilidade do homem voltar à vida várias vezes. Mas nós vamos ficar aqui, como é do nosso objetivo aqui nessa série que nós estamos hoje desenvolvendo, nós vamos ficar naquelas informações que Allan Kardec nos trouxe, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa passagem aqui que nós vamos iniciar aqui do capítulo, eu não vou lê-la toda, mas vou sugerir que depois vocês façam essa leitura atenta, completa. Allan Kardec ele transcreveu um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, em que Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, Jesus. E aí Jesus então ouviu dos discípulos dizendo que ele era, o João Batista, né? Outros diziam que Jesus era Elias. Só para a gente recordar, João Batista, primo de Jesus, contemporâneo de Jesus, conheceu muito bem Jesus, foi alguém que teve uma missão de preparar ali a chegada de Jesus, porque ele começou a ensinar algumas coisas a muitas pessoas que depois se tornariam discípulas de Jesus. Por isso que no Espiritismo nós chamamos João Batista de o precursor, aquele que veio preparar a mentalidade das pessoas para começar a ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí então Jesus ouve isso, de que ele seria João Batista, porque João Batista já tinha sido morto a mando de Herodes, ou que ele era Elias, um profeta que tinha vivido séculos antes, ou que até mesmo poderia ser os profetas Jeremias e ainda outros. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos e Pedro responde para ele. Jesus perguntou, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus parabeniza Pedro porque ele tinha compreendido que Jesus não era nenhuma dessas pessoas que imaginavam que ele era, mas sim porque ele era um emissário vindo de Deus. Nessa passagem, então, Jesus vai mostrar para eles, então, que ele tinha sido realmente inspirado, ele tinha realmente alcançado uma compreensão maior de quem era Jesus. Mas é interessante que Jesus não rebateu, não criticou essa ideia na mentalidade do povo, porque Jesus, conhecedor das leis divinas, sabia que se as pessoas estavam imaginando que ele era alguma dessas figuras que estava ressurgindo, revivendo,
eles estavam participando de uma crença correta, verdadeira, que era comum naquele tempo, embora eles não soubessem exatamente como isso poderia ser, como era necessariamente a reencarnação. O outro trecho que Kardec cita aqui é a de Herodes, né? O tetrarca, um rei que queria conhecer muito Jesus, né? E que as pessoas diziam então que ele poderia ser João Batista, que tinha voltado dos mortos, que tinha sido ali mandado ser executado, né, por Herodes, ou que ele era Elias reencarnado. Então veja, em diferentes passagens aqui do Evangelho, essa que eu analiso agora é a de Marcos e de Lucas, que depois vocês podem ler aí no capítulo 4, aqui é uma outra citação, mais uma vez reforçando, que era uma ideia comum naquela época, que Elias deveria vir no tempo da vinda do grande e esperado Messias. Então essa era uma ideia corrente. De onde que vinha essa ideia? Essa ideia de que Elias deveria retornar, ela remonta a um profeta que viveu por volta de uns 500 anos antes de Jesus, o profeta Malaquias. Malaquias tem um livro no Antigo Testamento que recebe o nome desse profeta. Malaquias então vai dizer lá num determinado capítulo assim, olha: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, esse grande e terrível dia. Veja que a profecia de Malaquias se refere a uma vinda de Elias antes de Jesus vir, antes do Senhor vir, antes da vinda do esperado Messias do povo. Então, João Batista, por essa condição, já compreende ali uma das condições. Ele vem antes de Jesus preparar ali o caminho para aqueles que estavam sendo preparados para serem discípulos de Jesus, poderem entender. Então essa ideia corrente na mentalidade do povo naquele tempo se referia ao quê? Se referia a essa profecia, que as pessoas não entendiam muito bem, mas que estava ali sendo cumprida, pois, afinal de contas, Elias de fato vem antes de Jesus para anunciar. Como todos nós sabemos, e nós vamos falar mais sobre isso, Elias reencarnou como João Batista, esse que veio então preparar, que veio trazer ali para o povo uma compreensão melhor do que as leis divinas significavam, mas obviamente que limitada dentro da condição daquelas pessoas daquele tempo. A pregação de João Batista era basicamente fundamentada na ideia de arrependimento, de você reconsiderar suas atitudes, de você repensar os erros que você vem cometendo, e isso dentro daquela interpretação que eles tinham da lei divina, limitada à compreensão que Moisés tinha trazido para o povo naquela época. Mas porque João Batista ele observava muita incoerência na crença que as pessoas diziam manifestar e as atitudes que elas tinham. E isso é um ensinamento que permanece válido para nós até hoje. Apesar desses séculos todos que nos separam, de todo o conhecimento espiritual que nós adquirimos, ainda é uma recomendação muito importante. A gente tentar ajustar as nossas crenças, as nossas ideias, tentar ajustar as nossas convicções ao nosso modo de ser. Ou melhor dizendo, acho que eu cometi uma falha aqui, ajustarmos as nossas atitudes àquilo que nós cremos, elevarmos o nosso padrão de conduta à altura das ideias que nós concebemos. Essa falta de coerência que muitas vezes compromete o espírito na sua evolução. Ele é capaz de entender grandes princípios, ele é capaz de admiti-los como verdadeiros, como legítimos, mas ele não consegue ainda colocar-se à altura dessas explicações. Ele não consegue estar ali correspondendo àquilo que ele acredita. É um distanciamento entre o ideal que ele concebe, que ele admite como certo, e aquilo que ele faz. Quanto mais nós conseguimos aproximar a nossa vida àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós achamos que é o correto, quanto mais coerência nós tivermos, maior está sendo o domínio da nossa evolução por nós mesmos. Mais nós estamos nos aprimorando. E aqui, quando se refere a Elias, sendo João Batista,
Há um trecho que é muito significativo, né? Que consta aqui do Evangelho de Mateus e Marcos, as referências depois vocês vão encontrar aqui no capítulo 4. Os discípulos perguntaram então para Jesus: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, Jesus, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que lhes falara. Então veja, Jesus confirmou a ideia de que João Batista era a pessoa de Elias que retornava, né? Muitos vão tentar encontrar outras justificativas para explicar essa passagem. Para nós é muito claro, sobretudo quando a gente analisa a vida do profeta Elias, que tinha vivido por volta de uns 700 anos antes de Jesus, e a vida de João Batista. Os dois eram pessoas muito ligadas a essa ideia de fidelidade a Deus. Os dois tinham um papel de conduzir as pessoas. E Elias, infelizmente, numa dessas tentativas, uma dessas buscas dele conduzir o povo judeu na época a compreender, a entender a necessidade de se manterem fiéis àqueles princípios que eram fatores que os uniam, que os ajudavam a manter a sua unidade como povo, como nação, que era fundamental para a sobrevivência deles, ele acaba entrando numa disputa infeliz, muito triste, em que ele instiga as pessoas a levarem à morte inúmeros sacerdotes de uma divindade que ele via como rival do Deus que era cultivado em Israel. Ele então, nessa atitude, ele vai instigar as pessoas a um ato de assassínio de outras pessoas. E como esses profetas dessa divindade, Baal, foram mortos tendo cortado a sua cabeça. Nós vamos observar que há uma similaridade que não é fruto do acaso com a natureza da morte de João Batista. João Batista, ele novamente tem um papel muito parecido, é a personalidade de Elias, né? Só que uma pessoa que tinha compreendido a necessidade de se tornar pacífico nesse trabalho de conduzir, de orientar, de encaminhar as pessoas. Mas ainda assim ele passa como que por uma prova derradeira, por um coroamento de todo um trabalho que ele deve ter tido nesses 700 anos aproximados que separam a sua personalidade Elias, quando ele viveu, a personalidade ali, a vida conhecida como João Batista. Ele produziu uma longa, penosa e provavelmente muito dolorosa reparação de todos os erros dele. E essa última experiência que ele vai ter como João Batista, que ele vai concluir o seu trabalho, mais uma vez, levando as pessoas a uma compreensão melhor, maior das leis divinas. E ele acaba por instigar ali aquele sentimento de animosidade, de raiva de Herodes, já que ele cobrava de Herodes uma atitude que fosse condizente àquilo que ele dizia crer. Ele vai ser levado à morte, então, também tendo a sua cabeça cortada. Não é à toa que as duas experiências têm uma relação. E essa passagem do Evangelho, em que Jesus confirma que Elias é João Batista reencarnado, prova não apenas, dentro da nossa visão espírita, que a reencarnação fazia parte e faz parte das leis divinas, e era algo ensinado de uma forma mais velada, de uma forma mais limitada para as pessoas na época, mas ainda assim fazia parte das crenças de todos aqueles que nutriam daquela tradição do profetismo hebraico. Jesus vai não só então confirmar a existência da reencarnação, mas também da lei de ação e reação, de que tudo que nós praticamos numa vida se reflete inevitavelmente em nossas vidas futuras. Sejam como expiações que nós temos que passar em função dos erros que nós cometemos,
sejam as consequências daquilo que nós vamos vivenciar em decorrência das tarefas, das missões que nós assumimos. Há uma solidariedade, uma interdependência entre as vidas que é espantosa. Que hoje tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos passando, guarda relação direta com a nossa existência pregressa, passada, com as nossas vidas anteriores. E tudo que nós estamos hoje criando, idealizando, formando no mundo, tem uma relação direta com as nossas vidas futuras. E essa é uma mensagem poderosa que o Espiritismo nos traz, de alerta, que hoje nós podemos construir para nós um futuro que podemos já experimentar desde já, mas que seguramente virá, não só nesta vida, mas nas vidas futuras, as consequências de tudo que nós estamos mantendo dentro de nós. Todos os nossos valores, as nossas virtudes, tudo aquilo que nós temos realizado de bem, todas as nossas ações, a cultura nobre que nós assimilamos, o afeto que nós desenvolvemos, o companheirismo, a amizade, tudo isso são patrimônios imortais que nós carregaremos pela eternidade. Em contrapartida, tudo aquilo que nós deixarmos de fazer, tudo aquilo que nós não realizarmos, ou todas as ações infelizes que nós praticarmos, acabarão refletindo em nossas vidas futuras. Isso nos leva a considerar, então, que não devemos hoje, jamais, lamentarmos a vida que nós temos, amaldiçoá-la, considerar que nós estamos aqui como abandonados. Na verdade, tudo que nós estamos vivendo é um reflexo das escolhas que nós já fizemos. Afinal de contas, Deus respeita o nosso livre-arbítrio sempre. Mas nós precisamos estar conscientes que tudo que nós desejarmos, idealizarmos e tudo aquilo que nós realizarmos sempre refletirá em nossas vidas. Essa é a grande e poderosa mensagem que a reencarnação tem para nos dizer sobre felicidade. Queremos a felicidade? Nós podemos desenvolvê-la desde já em nossas vidas. Basta que nós usemos esse roteiro que é o Evangelho, que nos ensina o amor, o perdão, a compaixão e a caridade. E dessa forma nós estaremos criando esse reino dos céus dentro de nós. Eu convido a todos então neste instante para a nossa prece em agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos amparam, nos iluminam, nos instruem. Pai de infinita misericórdia, que possamos, com esse tesouro do conhecimento espiritual, que nos mostra como as nossas vidas são solidárias, como as nossas ações se refletem ao longo dos séculos, que possamos dessa forma, Senhor, assumirmos uma atitude positiva, de decisão para que realizemos em nossos dias o melhor de nós, em favor de nós mesmos e de tudo o que vive, de tudo que habita esse mundo e que compartilha conosco a existência. Pessoas, animais, todos os seres que compartilhamos a existência, Senhor. Que sejamos capazes de reconhecer que todos somos seres em evolução, dignos do respeito, do amor, de que a vida que hoje usufruímos, Senhor, é uma maravilhosa e bendita oportunidade para o nosso crescimento. Que possamos entender, Senhor, que pelas experiências terrenas curamos as nossas dores, as nossas feridas do nosso ser imortal. Mas que hoje também, Senhor, semeamos em nossos caminhos flores maravilhosas de paz, de harmonia, de esperança. Que essa consciência, Senhor, nos guie em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões. Que os nossos pensamentos possam ser iluminados pela ideia de que estamos evoluindo, progredindo e que sempre teremos a força abundante, generosa, vinda da vossa misericórdia, Pai, a nos sustentar e a nos conduzir em nossa caminhada. Permita que essa compreensão, Senhor,
se estenda sobre todos os que necessitam. Possam os nossos amigos que nos acompanham ser abençoados e assistidos em suas vidas. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Temos agora também o nosso site espiritualidade.com.br. Participe da nossa comunidade e acompanhe também as minhas programações no site antenormorais.com.br. Vou deixar vocês agora com a linda música de Tim Vanessa e que todos possam estar em paz, protegidos e amparados sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. De um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui
sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei